Escrevendo sobre o primeiro episódio da segunda temporada de Loki, surgiu um assunto sobre a técnica conhecida pelos fãs de Doctor Who como Moffat Loop. Mas calma, não precisa ter assistido Doctor Who pra ficar nesse vídeo, nem Loki também. Eu vou te explicar bem direitinho como essa técnica de roteiro vai além de Loki, de Doctor, de cinema, de tudo, tá? Vamos conversar sobre isso. É só um gancho, né, Loki, etc. É só um gancho pra falar sobre outras coisas. Vamos lá conversar sobre o Moffat Loop. Doctor Who é uma série que acontece, sei lá, há quanto tempo. Nela, o doutor, o Doctor, entra numa cabine telefônica britânica chamada TARDIS, que viaja para um momento no tempo ou um lugar no espaço que pode ser no passado, futuro, presente, noutro planeta, galáxia, existência, etc. Como é uma série que se arrasta há muitos anos, já existem várias versões do doutor, desse mesmo personagem, sempre vindo de um momento marcante que é a chamada regeneração, que é quando mudam o ator ou, no caso, a atriz. Inclusive, estamos no momento de regeneração. Teremos duas regenerações, mas enfim, depois eu comento sobre isso. Ao longo da série mudam também os showrunners, é isso que eu quero falar, que são os responsáveis para escrever a série ou para organizar os escritores, O chefe dos escritores é o criador momentâneo daquela série, dos acontecimentos e etc. Um dos showrunners mais marcantes foi o Steven Moffat, e ele explorou muito bem um conceito de loop temporal estável que faz a série ter linhas temporais completamente aleatórias, mas ao mesmo tempo muito firmes, onde futuro, presente e passado estão tão perfeitamente interligados que pode-se dizer que vivem ali o presente a partir do futuro, da mesma forma como vivemos hoje o presente como resultado do nosso passado. E isso deu-se o nome entre os fãs de Moffat Loop, Por isso que eu tô dando essa introdução. Se tá confuso, calma, eu vou te explicar. Inclusive, é a primeira vez que eu tô falando de Doctor Who no canal e eu adoraria resenhar episódios dessa série. Eu adoro essa série. Se você tem interesse aí, comenta aqui só pra eu saber mais ou menos um termômetro. Pra eu ter um termômetro. Vai, no mínimo um vídeo sobre um maravilhoso episódio a respeito do Van Gogh. Quem sabe, Enfim, comenta aí só pra eu dar uma olhada. Mas voltando, tá? Nesse tipo de narrativa, o Moffat Loop, explorada pelo Moffat, os eventos que vemos ocorrem em um constante ciclo de causa e efeito e formam um circuito fechado, ou seja, um ciclo perfeitamente que se retroalimenta, onde os acontecimentos se desenrolam porque já aconteceram anteriormente, só que no futuro. Isso garante o conceito de inevitabilidade. Inevitabilidade é um conceito fundamental para Doctor Who que eu acho que vai sendo aplicado aqui ao Loki. É o único jeito, na verdade um dos melhores jeitos de tratar a viagem no tempo. Você tá vendo a série, no caso do Doctor Who aqui, mas ao mesmo tempo tudo que aconteceu já deveria acontecer como está acontecendo, porque de fato já aconteceu. O Moffat, bem conhecido por suas tramas muito entrelaçadas, intrincadas, misturadas, conseguiu manter Doctor Who episódico e ao mesmo tempo conseguiu também construir um grande panorama, fazendo, por exemplo, um episódio que está à frente, influenciar e modificar toda a percepção de um episódio, ou até de uma temporada, ou até da história de um personagem como um todo. E eu acho que isso pode ser bem útil aqui pra Marvel, mas daqui a pouco eu comento isso. Inclusive eu não gostava de Doctor Who, ou na verdade eu não entendia tanto Doctor Who, até perceber o Moffat Loop, que aí foi quando a série me pegou de jeito, assim. Ver que o Loki, a segunda temporada, começa com alguns resquícios disso, é não só animador para com o Loki em si, a série, mas até demonstra uma possibilidade da Marvel de se reinventar enquanto MCU. Isso, obviamente, caso passe o tempo inteiro a aceitar o conceito episódico, mas também que a grande história vai influenciando e se influenciando tanto a partir desses episódios quanto influenciando esses episódios passados, futuros e etc. O Moffat Loop constrói a narrativa que funciona da seguinte maneira, tá? Um evento A no presente ocorre porque um evento B no futuro acontece, mas esse evento B só acontece devido à existência do evento A. Moffat usa isso de duas maneiras. Uma é no episódio isoladamente, quando algo bizarro tá acontecendo e o doutor tá correndo pra ajeitar aquilo dali, mas ao mesmo tempo foi a tentativa de ajeitar que fez o evento ficar tão desregulado como a gente tá assistindo no episódio. E o outro jeito é ao explorar os eventos do presente, que não fazem muito sentido, passarem a ter algum sentido apenas em episódios muito futuros, mas ao mesmo tempo o episódio futuro, se visto isolado, não faz sentido algum sem os episódios do passado. Então tem uma metalinguagem aí, porque a forma como você assiste também não funciona se você em si não estiver entendendo o Moffat Loop.
E aí, dessa forma, tanto valida o conflito do episódio em questão, no caso aqui do Loki foi o lance da desregulagem dele, né? Como da temporada como um todo, e eu diria que da série, né? Do projeto geral. O Moffat Loop é extremamente poderoso, é um tropo muito, muito poderoso, porque garante que sempre haja assunto e nunca pareça mais do mesmo. Garante, inclusive, que não só haja revisitas ou retcons, mas uma constante ressignificação, essa é a palavra, ressignificação de tudo ou de partes desse tudo. Tinha a versão do Doutor, por exemplo, que eu não suportava, mas acontecia algo dentro desse Moffat Loop que me fazia entender várias decisões e aí eu passava a ser, passava tanto a gostar que ele passava a ser o meu preferido muitas vezes. Existe uma grande trama em Doctor Who chamada Bad Wolf, é bem no comecinho dessa nova era, né? Ao longo da primeira temporada desse novo Doctor Who, essas palavras Bad Wolf aparecem repetidamente, servindo como um presságio ou até um guia. Só que aparece tanto que você começa a ignorar. E aí no final da temporada é revelado que a Rose, a companheira, né, a parceira do Doctor, espalha essas palavras Bad Wolf através do tempo e do espaço justamente para ajudá-la a sempre tomar as melhores decisões. É igual ao que acontece no começo da segunda temporada de Loki, quando o Mobius ele escreve algo na poeira ali do computador e de certa forma o Loki entende em que tempo ele está por conta daquele escrito. E a gente também entende, né? Isso não precisa ser levado, como eu disse lá na análise, isso não precisa ser levado para texto. A gente entende só de olhar. A questão é que, quando a Rose usa o Bad Wolf, isso, no caso, para se guiar, ela cria um loop, onde o motivo para espalhar a mensagem origina-se da própria mensagem. Então, ela cria um paradoxo. Ela só tá seguindo a mensagem porque um dia no futuro ela escreveu essa mensagem pro passado. Mas ela só escreve no futuro essa mensagem pro passado porque no passado ela um dia escreveu essa mensagem. Um exemplo muito popular de um filme que utiliza a técnica desse loop temporal, o loop temporal estável, melhor dizendo, é o Exterminador do Futuro de 1984. O T-800 é enviado ao passado para matar a Sarah Connor antes que ela dê a luz ao John Connor, que é o que será, né, o líder da resistência humana em uma futura guerra contra as máquinas. Para proteger a Sarah, a resistência também envia um soldado, que é o Kyle Reese. E aí, ao longo da trama, é revelado que o Kyle é, na verdade, o pai do John Connor. Inicia-se, portanto, um paradoxo. John só existe porque Kyle foi enviado ao passado para proteger Sarah, mas Kyle só foi enviado ao passado por causa da existência de John. A existência de John só aconteceu porque o T-800 foi enviado e o Kyle também foi enviado. E tudo só existe por conta da rebelião das máquinas. Assim, a origem e a causa são uma coisa só. Tudo é o mesmo elemento. Aí a gente volta para outro exemplo em Doctor Who, e talvez a narrativa mais complexa de toda essa série. Eu falo dos arcos da River Song, que é uma pessoa que sempre aparece pro Doctor e cujo final é sempre trágico. A vida da River se cruza com a do Doctor de uma maneira totalmente não linear ao longo da série. Inclusive a gente começa a ver a história dela pelo final. E desde o primeiro encontro com o Doctor, isso do ponto de vista dele, porque tem um ponto de vista dela também, que é no episódio Silence in the Library. Ela se sacrifica, mas ao mesmo tempo, aquilo dali é apenas o começo da sua jornada, porque a gente vê a cada novo encontro tudo que levou até aquele momento. Cada encontro subsequente vai revelando um pouquinho mais da história e a gente vai entendendo esse grande loop temporal enraizado e eu diria que também enjaulado na existência e na relação desses dois. E assim, o que parece ser uma única linha temporal de fato mas ao mesmo tempo, se a gente olhar unitariamente, parece várias linhas. Na verdade, é uma linha só com o futuro influenciando no passado e etc. Trazendo isso para a reflexão da vida real, um tema bem comum que é o conceito do paradoxo do avô, que é um conceito aí da física teórica e da filosofia do tempo, que debate que não dá para viajar para o passado. Porque se você viaja para o passado, a gente já saberia que haveria viagem no tempo, né? Então, a não ser que, e aí o Moffat Loop explica isso, e o Loki também, a não ser que no futuro ainda não tenham descoberto. Mas enfim, o paradoxo do avô, ele questiona o que aconteceria se uma pessoa viajasse no tempo e impedisse o seu avô de conhecer a sua avó, evitando assim o nascimento de um dos pais da pessoa e, consequentemente, o próprio nascimento de quem viajou. Se a pessoa nunca nasceu, então não teria como ela ter viajado no tempo e realizar tal ação. Em uma abordagem do loop temporal estável, qualquer ação que o viajante do tempo tome já é, portanto, parte da história e sempre aconteceu. O que significa que não é possível alterar os eventos para criar um resultado contraditório. Por isso, é a linha temporal estável. E por isso que a maneira
complexa, mas ao mesmo tempo muito precisa de se abordar a viagem no tempo em narrativas. A representação do loop temporal estável não é apenas uma ferramenta narrativa. Ela é uma reflexão, eu acredito, muito interessante da nossa busca por compreensão e também por significado nesse mundo. É o velho conhece-te a ti mesmo, né? Que é a raiz da filosofia, só que levado para uma questão temporal. Quanto mais nos conhecemos no presente, mais resolvemos coisas do nosso passado e, consequentemente, melhoramos as nossas decisões futuras, que ao mesmo tempo fecha o ciclo ao mudarem a nossa existência nesse mundo exatamente hoje. A questão é que a nossa existência é um todo, e assim, lá no futuro, uma boa decisão, uma boa guinada da nossa vida, uma boa resolução, uma boa interação com outras pessoas muda em consequência a todas as outras questões agora no passado. O que eu quero dizer em muito resumo, né? Lá no futuro vai ter um PHzinho, vai ter um cidadãozinho, que é exatamente fruto de todas as vivências. Mas ao mesmo tempo, esse futuro pode ressignificar toda a vida do PHzinho a partir de algo que ele faça. Vamos dar um exemplo. Imagine que eu vivo uma vida 100% boa, abundante, etc. Mas eu faço uma merda gigante. Pronto. Tudo foi ressignificado. Agora imagina o contrário, né? Eu sou um merda e no futuro eu faço algo muito bom. E aí toda a vida acaba sendo ressignificada. E eu acho que essa é uma reflexão muito interessante sobre a natureza da existência e a afirmação da vida em si. Se a gente soubesse que teria que reviver essa mesma vida inúmeras vezes, sem alterações, como é que a gente faria o nosso agora? Ou seja, pensar que o futuro influencia exatamente no presente é pensar literalmente sobre o hoje. Porque sem ele, sem futuro, e aí sem presente novamente. O conceito do Moffat Loop vai nos sugerir que o que vivemos hoje já foi, de alguma forma, influenciado ou até mesmo determinado por nossas versões futuras, mas que todas as decisões de agora também são anexadas às decisões e causas desse futuro. Somos, portanto, consequências de nós mesmos o tempo inteiro, e ao mesmo tempo somos causa. Tudo numa coisa só, tudo no presente momento, mas a gente não sabe de onde vem todas essas influências. É como se a vida fosse um livro cujo final já está escrito, só que a gente ainda não leu. A questão é que, enquanto vamos folheando as páginas dia após dia, o último capítulo já está influenciando as páginas que a gente leu agora. Quando a gente olha para a história como um todo, né, ela já existe enquanto final, então a gente já está lendo algo que existe por conta de um final que o autor lá escreveu. O último capítulo, portanto, quer a gente tenha lido ou não, ele é o que compreende a história como um todo. É exatamente, por exemplo, como plantar uma árvore no jardim, sabendo que no futuro ela dará uma sombra muito específica. Uma sombra que você precisa para a sacada da sua casa ali, para frente da sua casa. Ora, a gente ainda não pode ver a sombra quando a gente planta a árvore, mas antes da árvore crescer e dessa sombra existir, a gente já acaba contando com essa sombra. Ela já acaba, portanto, existindo. O Moffat Loop, como eu disse, não é só um poderoso tropo narrativo que brinca com a ideia de tempo e destino em Doctor Who e quem sabe também agora em Loki, porque ele nos desafia a reconsiderar as noções de linearidade da nossa existência, apresentando uma trama super entrelaçada de todos os eventos que vivemos e que viveremos, tal como as reviravoltas e retornos inesperados que caracterizam muito bem as histórias escritas pelo Steven Moffat. A vida é sempre um grande enigma, mas que precisa ser lida em sua totalidade para a gente entender todos os perfeitos capítulos. Coisas que não fazem sentido hoje em dia, né? Dores, amarguras, reveses, poderão fazer um dia, isto é, se aceitarmos toda essa complexidade. Caso contrário, nunca nos entenderemos como as sombras de vários nós através do tempo. Quando eu digo nós, não é de laço, é de nós mesmos. É isso, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, espero que você tenha gostado, trouxe aí algumas reflexões e trouxe também o Moffat Loop. E também acabei, olha só, teorizando sobre Loki, né? Não gosto muito de teorizar, mas tá feito, tá? Espero que você tenha dado o joinha. Chegou até aqui, não é possível que não tenha dado, acredito que você deu joinha, se não, deixa o like agora, se inscreve no canal também para mais conteúdo, e aqui na descrição tem link para os meus livros. São 2 livros e agora tem um conto já liberado, que é o Atire-se, está na Amazon, você pode ler no seu Kindle ou na tela do seu computador também. No mais, um forte abraço em vocês, até a próxima e tchau.